A partir do quadro político-cultural do Brasil em outubro de 2022, o que a gente pode considerar como possíveis tendências da literatura fantástica nacional para 2023? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui parte de um breve comentário que eu fiz no Facebook logo no dia seguinte ao primeiro turno das eleições em outubro de 2022, né? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, quando eu coloquei a marcante divisão que hoje o país se encontra entre a esquerda e a direita, tá? E, obviamente, o que isso tem a ver com o Fantástico Curso, já que o canal é voltado para quem escreve e pesquisa literatura fantástica, de você considerar algumas possíveis tendências, pelo menos esse é o meu ponto de vista, dos caminhos que a literatura fantástica pode perseguir a partir de 2023. E quando eu falo aqui, gente, tendência, eu não estou me referindo, tá na moda escrever literatura fantástica para público mais jovem e tal. Não que eu estou falando de literatura, eu estou falando da literatura fantástica que incomoda, que essa que é a boa função do fantástico. Porque o fantástico, vamos lembrar, a literatura fantástica sempre foi marginal no sentido de que ela sempre oferece uma perspectiva outra à realidade que a gente vive para justamente você provocar uma reflexão sobre o mundo que a gente está vivendo. Nesse contexto aqui, o que a gente observa desses dois lados? E aqui, gente, lembrando, as considerações que eu vou fazer aqui valem tanto para um lado quanto valem para o outro, tá? Porque é aquilo, depende sempre do seu público leitor. Então, o que a partir desse quadro, e com quadros anteriores da literatura fantástica nacional, o que eu vejo? Eu observo 4 elementos, né? 4 possíveis caminhos. Quando eu falo caminhos, não é que vai ser um ou outro, mas sim os 4 ao mesmo tempo. Por exemplo, eu considero que a literatura de distopia vai se manter, principalmente pelo quadro que a gente está vivendo. E aqui, distopia, vamos lembrar, já fiz vídeo aqui no canal apontando que ainda que a distopia tem uma notória e maior orientação de crítica à direita, porque lembremos que a distopia ela prega o quê? É pautada pela aplicação do racionalismo na sociedade para uma homogeneização dos indivíduos. O pensamento distópico não tolera diversidade, não tolera outras possibilidades além do discurso oficial, o que vai ao encontro do pensamento da direita. Mas já fiz vídeo aqui no canal apontando, vou deixar marcado em cima, que as distopias são de esquerda e direita. Tem distopia que critica a esquerda, como por exemplo 1984, assim como outros casos, que critica a direita. Mas nesse aspecto aqui, você, independente se você é de direita ou esquerda, a distopia ainda se coloca como uma alternativa para você pegar, e esse é o lema, a proposta da distopia, você capturar possíveis tendências, possíveis imperfeições no que você percebe da sociedade atual e extrapolar em um cenário futurista, ok? Então, a distopia, eu considero que ainda vai ser uma boa linha para você escrever, tá? A gente tem diversos exemplos disso no Brasil ao longo desde, por exemplo, 2018, né? Tem o Não Esqueça, da Carol Façanha, não é? Tem, por exemplo, aqui, o Pantocrator, do Ricardo Labuto Gondim, já fiz vídeo aqui também, já apresentei até na Bralic também, né? Ou seja, são diferentes distopias, em que, no caso aqui do Pantocrator, também está presente a crítica à religião, e isso é algo a ser considerado também, né? Essa mistura de política com religião. Então, a distopia, nas diferentes possibilidades que você pode trabalhar a partir da sua imaginação, e novamente, seja de esquerda ou de direita, eu considero como uma das tendências. Outra tendência que eu considero também é a do realismo mágico. O realismo mágico que é bem marcante de culturas marginais, e quando eu falo culturas marginais, lembremos, estou falando de culturas à margem, né? Ou seja, principalmente desse realismo, dessa expressão do fantástico bem popularizado no mundo latino-americano, assim como também, por exemplo, no Moçambique, né? Ou seja, no contexto africano de um Mia Couto, assim como também na Índia de um Salman Rushdie, ou seja, discursos provenientes de culturas marginal em relação ao discurso anglo-americano, né? Anglo-americano, europeu, no geral. E o Brasil tem uma larga tradição disso, tá? Lembremos que o boom do realismo mágico no Brasil, a gente vai observar justamente no período da ditadura.
ditadura, né, nos anos 60, nos anos 70. Não preciso lembrar aqui os casos de José J. Veiga, né, assim como também Murilo Rubião, para discutir as burocracias do contexto urbano, tá? Então, Murilo Rubião, José J. Veiga, lembremos de Érico Veríssimo, também com o incidente Antares de 71, onde defuntos, zumbis se levantam para poder criticar a sociedade da época na Antares, que era uma representação, um microcosmo do Brasil dos anos 70. Ou seja, o realismo mágico, sim, é uma das poderosas ferramentas, porque lembremos, o realismo mágico tem esse poder, né? Até mesmo no contexto de preservar a segurança física de quem escreve, de você criticar de uma forma inteligente, né? De você criticar abordando outras esferas, apelando para a inteligência, para a sagacidade do leitor e da leitora, para perceber ali uma crítica. Como a gente pode ver, por exemplo, em outras obras também, que não nem são necessariamente realismo mágico, mas que esbarra nessa esfera da fé, como, por exemplo, O Pagador de Promessas, né, do Dias Gomes, onde, novamente, não é realismo mágico, mas toca nessas esferas do sagrado, essas esferas da intolerância religiosa, que é uma coisa que a gente vê bem hoje em dia, né? Ou então o Saramandaia, né? Que você tem, novamente, uma crítica a diversos elementos da sociedade, com pessoas que ganham asas e voam, que pode ser metáforas tanto para o anseio de liberdade, como também da descoberta também do revelar-se sexualmente, né? Então o realismo mágico se coloca hoje ainda, no contexto do século 23, no ano de 2023, como uma possibilidade para escritores e escritoras nacionais. Também algo que já vem sendo marcado nos últimos anos, né, que é do horror. O horror também, acredito, se coloca como uma poderosa ferramenta, poderosa expressão do fantástico para poder a gente tratar da realidade do nosso dia a dia, principalmente de situações específicas. Lembremos, por exemplo, nesse contexto aqui você tem coletâneas como o Afro-Horror, essa aqui da Cartola, isso que aborda justamente contos de horror da perspectiva negra, porque ser negro no Brasil é um horror diário, né? Inclusive, ser negro no Brasil é viver uma distopia diária, né? No sentido de que distopia representa sociedades, são indivíduos oprimidos por sociedades, é algo que o negro vivencia diariamente, tá? Então, o Afro-Horror, essa coletânea da Cartola, mostra muito bem ainda a permanência, né, de possibilidade do horror para ser trabalhado por grupos específicos, como, por exemplo, a própria situação da mulher, que a gente vê aqui no Motívaras da Juliana Cunha, que também aborda essas questões, o histórico olhar masculino em relação ao feminino, que é bem capturado aqui por ela nos seus contos. E além também dos próprios absurdos de uma sociedade cada vez mais marcada por desigualdades e por discursos pautados por fundamentalismo, também, né, a própria questão também da perseguição de redes sociais, de um lado e do outro. Tudo isso se coloca como uma matéria-prima para narrativas de horror. Um último ponto, né, que eu também passou pela minha cabeça, né, já que passou pela minha cabeça eu vou falar aqui, é da fantasia, mais especificamente da fantasia épica, porque a fantasia épica ela se pauta por um conservadorismo em sua estrutura. A fantasia épica ela privilegia, essa é a estrutura do épico, né, ela privilegia a reiteração de normas a serem seguidas visando a obtenção de um objetivo, né? Ou seja, para o herói fazer isso, ele tem que passar por esse procedimento, ele tem que respeitar esses passos para conseguir o seu prêmio, né? Então, dependendo do público para quem você escreve, a fantasia épica, no meu ponto de vista, pensando-se vagamente também, mantém a sua atualidade no contexto do Brasil que a gente vive, 2023. Assim como, mas mais do que a fantasia épica, é a Dark Fantasy, porque a Dark Fantasy é essencialmente o que aconteceria se o mal ganhasse. E quando eu falo mal aqui, depende do que lado que você tá, o outro lado é que é o mal. Então, o mal, isso é também um contexto disso, né? Num mundo de fantasia, que é uma réplica do nosso mundo, o que aconteceria se o outro lado vencesse? Se o herói perdesse, né? Então são considerações a serem levantadas, tá? Mas eu queria saber de você,
O que você considera assim, como possíveis tendências para 2023 da literatura fantástica nacional? Escreve aqui embaixo, vamos trocar essas ideias de uma forma sempre respeitosa, lembro, porque é isso que marca aqui a audiência do Fantástico Cursos, mesmo porque se viagem de fora, né? Porque essas coisas só vêm de fora, para aqui para tecer comentários agressivos e em relação a outras pessoas, a grupos, vai ser sumariamente apagado o seu comentário, tá? Então, agradeço o seu comentário cortês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.